Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula Seja Livre. E aqui, gente, eu quero apresentar para vocês como você pode transformar sua saúde, transformar sua autoestima treinando em casa, sem depender de academia, sem depender de dieta restritiva, né? Como eu emagreci 18 quilos, você também pode. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou professor de filosofia e teologia e já há mais de 2 anos eu venho praticando meus exercícios, meus treinos pelo método 40+, ok? E eu coloquei ele dentro da minha forma de pensar e estudar a filosofia e a teologia. Eu desenvolvi o método Ethos, de estudo da filosofia e da teologia. Inclusive te convido a ir lá e conferir no meu canal pessoal, tá? E você vai entender aqui nessa aula como que os exercícios físicos fazem parte de uma vida intelectual e de uma vida espiritual, beleza? Aqui você vai entender essa filosofia. Foi essa compreensão que me fez mudar a minha forma de agir e passar a treinar com frequência, a colocar na minha rotina os meus treinos e aí melhorar a minha vida de uma maneira extraordinária, tá? Eu vou te contar tudo isso aqui nessa aula. Beleza? Você vai entender como você pode emagrecer até 10 quilos em apenas 2 meses. Tá? É a forma de pensar que eu realmente consegui, sei lá, melhorar demais a minha vida. E sim, tanto na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida com Deus, tudo isso melhorou. Beleza? Certamente você vai entender muita coisa. O que você vai aprender aqui? Basicamente você vai aprender a superar suas objeções, porque o fato é, nós sabemos o que tem que ser feito, a gente sabe que exercício físico é importante, comer bem é importante, a gente sabe disso, mas por que a gente não faz? Porque nós não temos a percepção da realidade de uma maneira correta. Você vai entender isso aqui, tá? Você vai aprender a vencer essas objeções. Segundo, você vai aprender um método simples de treino. Você vai sair daqui com um treino já desenhado para você começar hoje. Tá? Pra você começar hoje. Tá, eu tô publicando essa aula no sábado, começa na segunda, não tem problema não. Segunda-feira é o dia mundial, né, de começar as dietas e exercícios e por aí vai. Mas não, você vai começar assim que você quiser. Tá? Você fala, não, eu vou mudar a partir de agora. Você vai começar. Exercício simples, método simples, bem desenhado, você vai sair daqui com o treino pronto para você fazer. Compreendendo o porquê fazer cada exercício. Beleza? E por fim também as orientações alimentares para que você consiga ter resultados. Beleza? Eu já perdi 18 quilos fazendo exatamente o que eu vou te ensinar nessa aula. Tá bom? Olha só. Olha só aqui, ó. 18 quilos. Beleza? Essa é a foto até do meu Instagram. Tá? O QR Code que tá aí na tela é do meu Instagram. Tá? Vou voltar o QR Code aí. Tá vendo? Antes, depois. 18 quilos. E isso aqui, ó, pouco mais de 6 meses. Beleza? Já deu esse resultado todo aqui. Beleza? Vamos lá. 18 quilos e eu continuo, beleza? Eu continuo treinando, continuo fazendo as coisas, continuo me alimentando melhor. Tá? Claro que, enfim, tem os altos e baixos, mas são 18 quilos e eu não engordei de novo. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aula aqui. Bora entender as coisas. Pois bem, primeira coisa, né? Quem sou eu? Já te falei que eu sou professor de filosofia e teologia. E eu sou aquele cara que minha vida inteira, desde a minha infância, uma vida desregrada. Até entendia, né, razoavelmente a necessidade de comer bem, de não comer muito açúcar, mas o fato é que eu comia. Né? O fato é que eu comia muito açúcar, muito doce, comia muita coisa que não podia, né? Fritura, adorava, né, comer fritura e comia desregradamente. Né? Comia com bastante glutonaria. Então, assim, eu cultivava maus hábitos. E na teologia, maus hábitos são o quê? Vícios. A gente acha que vício é só o alcoolismo, o tabagismo, né, e outras coisas. Não. O mau hábito é um vício. Beleza? Quando a gente vai estudando filosofia, a gente vai percebendo isso. Né? Desde Aristóteles, a virtude é o bom hábito. Beleza? O vício, o mau hábito. Então, tudo aquilo que te desvirtua da natureza que Deus te deu, é que eu já estou usando uma linguagem mais thomasiana, né? Tudo que te desvirtua do que Deus fez para você ser, já era. É um vício. Tudo que te tira do caminho que Deus estabeleceu para você. E qual que é esse caminho? Louvar a Ele, glorificar a Ele. Tudo que diminui sua saúde, que Deus te deu. Tudo que prejudica o seu corpo, que Deus te deu, que Deus fez. Né? Prejudica sistematicamente, eu quero dizer. Né?
E tudo aquilo que desvirtua os seus hábitos, a sua maneira de pensar e faça com que você te apequene, né, como ser humano, diminua a sua capacidade intelectiva e tudo mais, é um vício, beleza? É um mau hábito, beleza? E assim, né, você já percebeu quais são as minhas influências, né? Filosofia clássica e um professor também, o Guilherme Freire, né? Guilherme Freire é um professor que está na ativa também, me influencia muito, ele também fala muito sobre isso, né? Uma vida intelectual, cuidar do corpo, cuidar da mente, beleza? E obviamente o Zanon Macedo, que é o dono, né, do método 40+, que foi quem me possibilitou ter de fato uma rotina. Tentei fazer caminhada, tentei andar de bicicleta, nada disso funcionou para mim, nada disso. Na academia eu já não gostava mesmo, não gosto, então o que possibilitou foi de fato o método 40+, com treinos em casa, de base militar, né, calistenia e base militar, né, foi isso que possibilitou, beleza? E eu quero colocar uma citação para vocês aqui do Platão. Platão escreveu da seguinte maneira na República: a educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter. Numa perspectiva cristã, toda a perfeição, toda a beleza que Deus te fez para ter. Tá? É exatamente isso. Tudo bem? Como professor de filosofia cristã, né, eu preciso entender as coisas numa base cristã. Então Deus te fez para ser saudável, para ser forte, para ter uma certa beleza, estética mesmo, quero dizer, beleza no sentido mais ontológico, né, no sentido moral, no sentido ético, uma postura, né, de beleza que busca a beleza do Criador. Beleza? Beleza, ficou redundante, né? Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, ok? Então vamos lá. Meus primeiros resultados, né? Como é que eu consegui, como é que eu cheguei nessa questão de me disciplinar? Primeira coisa, eu entendi e comecei a treinar o básico, beleza? Comecei a treinar o básico, beleza? Polichinelo sem impacto, que o Zanon Macedo ensina. Agachamento, flexão de braço começa na parede, depois você vai para uma mesa, né, para um banco, até chegar no chão com o joelho apoiado, que é o que eu faço hoje, até você tirar o joelho. Eu já consigo fazer 1 ou 2 flexões sem o joelho, né? E aí eu continuo a série com o joelho apoiado. É isso que eu faço hoje em dia. Já consigo fazer 5, mas é bem forçado, né? Dói demais. E entenda uma coisa, eu assinei o método Ethos depois que eu já comecei a ter resultado, já tinha emagrecido alguns quilos. Aí eu fui assinar o método Ethos porque eu queria aprender mais, eu queria entender mais. Assinar o método Ethos não foi, como é que eu vou dizer, o começo da minha história. Não foi. Eu comecei com o que eu vou te ensinar hoje, beleza? Eu assinei o método Ethos e fui aprendendo cada vez mais. Como professor eu sempre quero aprender, né? E ao assinar o método Ethos e assistir todas as aulas, assistir todos os exercícios, a forma de fazer, enfim, as orientações, eu pude criar a minha própria rotina. Hoje eu já nem sigo tanto o método Ethos, né? Eu já crio a minha própria rotina. Eu já tenho os meus próprios, não os próprios exercícios eu pego de lá, né? O que eu faço ou não faço. Mas eu já consigo pensar, tal exercício eu vou fazer, tal exercício eu não vou fazer. Vou fazer esse aqui. Eu já consigo chegar nesse exercício mais complicadinho um pouco, né? Enfim, eu já vou fazendo tudo isso agora, né? E isso tem tudo na plataforma, gente. Tudo na plataforma do método Ethos. Olha só aqui, ó. Rapidamente, deixa eu te mostrar aqui um pouquinho da plataforma. Tudo tem aqui na plataforma, olha só. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho da plataforma, olha só. Hoje, você vai ter isso aqui, ó. Se você, né, assinar o protocolo, né, 40 sem barriga, olha só. Você vai ter esse aqui, que são os exercícios. O guia alimentar, eu vou te falar um pouco mais sobre alimentação depois, e alguns treinos de desafio, tá? Você vai ter isso tudo aqui, né? Aqui nesse 40 sem barriga, você tem um monte de coisa. Eu cliquei, não foi? Agora foi. A internet não está lá muito boa, né? Olha só, você tem aqui uma série de coisas, deixa eu dar pausa aqui, né? Você tem aqui uma série de treinos, ó. Começa por aqui, né? Semana pré-treino. Aqui está condensado, ó, o guia alimentar. Se você assinar o 40 sem barriga, porque aqui é a plataforma de associado, né? Então eu tenho todos. Aqui o desafio 21 dias e o contato de suporte. Então aqui você tem tudo condensado aqui. Você clica aqui, tem todas as aulas aqui, o guia para download, as orientações de alimentação, os 21 dias de treino, tá vendo? É aquela ideia, né, de 21 dias para conseguir montar um hábito. Porque a gente sabe que a neurociência hoje já vem desmentindo isso, né? Não tem muito essa parada. Mas enfim,
você vai ter tudo isso. E eu assinei isso para aprender mais, para tornar o meu próprio educador físico, ok? Mas você não precisa necessariamente assinar uma plataforma. Basta você se conscientizar. O que eu quero dizer é o seguinte: a filosofia que eu aprendi, que eu assimilei, foi mais importante do que adquirir o método. Adquirir o método me deu mais ferramentas, me deu mais repertório para continuar fazendo as coisas. Esse é o ponto. E acelerou meus resultados, óbvio. Tá? Mas é isso. Tudo bem? A forma de pensar é mais importante. Para conseguir esses resultados aqui, a forma de pensar é mais importante. Para conseguir emagrecer 18 quilos, a compreensão da realidade é mais importante. Tá? E para isso, eu te contar um pouquinho da minha história. Como que eu cheguei nisso, né? Como que eu comecei a treinar e comecei a fazer essas coisas. A minha história é de sedentário, indisciplinado, a uma pessoa que está buscando a disciplina. Já me disciplinei em algumas questões, preciso me disciplinar em outras, preciso melhorar a minha disciplina em outros aspectos, né? Mas eu já entendi, já comecei um processo, né, de me disciplinar. Beleza? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Olha só, primeira coisa, né? Eu fui, como eu comentei, um adolescente completamente indisciplinado em tudo, até nos estudos. Sempre tive facilidade de aprender, sempre tive facilidade para tirar nota boa na prova, então não me preocupava muito com estudar e sempre foi muito fácil as coisas para mim nesse aspecto, né? E principalmente na alimentação, muito indisciplinado, comia demais, comia o que não devia, tudo que tinha que eu gostava, eu comia muito, né, até acabar, enquanto não vê o fim não acaba, minha mãe ficava brigando comigo, enfim, né? Então era assim. Nunca me preocupei com saúde nem aparência, eu entendi que isso era só vaidade, era uma coisa só de superficial, não era quem eu era, quem eu fazia, nada disso. Então eu não me preocupava com isso. Mas eu entendi que não é sobre vaidade, é sobre quem nós somos, é sobre autoestima, é sobre glorificar a Deus, o nosso Criador, que eu já comecei a falar para vocês. Então eu entendi tudo isso, beleza? Eu conheci hoje minha esposa, conheci ela em 2013, né? A gente começou a namorar muito tempo depois, uns 4 anos depois, né? A gente começou a namorar em 2017. A gente se casa em 2019. E a minha filha mais velha, minha esposa hoje, quando eu estou gravando essa aula, ela está grávida, né? A minha filha mais velha nasce então em 2022, perdão. A gente casa em 2019, minha filha nasce 3 anos depois, quase 3 anos e pouco depois. Em agosto de 2022 a minha filha nasceu. E eu comecei a sentir uma dor já no início de 23, ela nasce em agosto de 22, no início de 23 eu comecei a sentir uma dor do lado direito, parecendo ciático, né, na lombar, uma dor muito forte, que não passava de jeito nenhum. E, enfim, comecei a procurar exercício para lombar, aliviava e voltava, né, exercício de esticar o pé e tal, mas não resolvi. Eu fui ao médico, né, em abril de 23 mais ou menos, ele me pediu um exame. Eu devo ter feito esse exame ali, maio, 23, sei lá. Só que uma ressonância, né? E ele falou, isso parece ser ciático, vamos fazer ressonância. Eu só voltei ao médico, no ortopedista, 1 ano depois, por volta de abril de 2024. 1 ano depois que eu fui levar o resultado do exame. O exame que eu tinha feito 1 ano atrás. Quando eu cheguei lá, eu estava com as vértebras da minha coluna, as últimas vértebras, comprometidas. O médico mostrou, olha, isso aqui é uma vértebra saudável, isso aqui é uma vértebra comprometida. Totalmente escura no exame. Ela parecia um exame de imagem, né? E isso aqui está forçando seu nervo ciático. É isso que está fazendo você doer. É isso que está fazendo doer. É aquela dor que vai doendo para baixo, né? Na perna. É isso que está fazendo doer. E ele falou comigo, olha, isso aqui é causado por sobrepeso. São as últimas vértebras, né? Chegando lá no cóccix, tá? Finalzinho da lombar ali. E isso é sobrepeso. Nessa época eu estava com 124 quilos. Muito pesado mesmo. Tá? E ele falou, olha, eu vou te passar aqui uns anti-inflamatórios, tá? Você faz também compressa com água quente. E se melhorar, beleza. Vida que segue. Mas se você não emagrecer, essa dor vai voltar. E se comprometer isso aqui demais, não vai ter como curar, você vai ter que conviver com essa dor. E essa dor você vai ter dificuldades para andar, para brincar com sua filha, para carregar sua filha, você não vai conseguir carregar sua filha mais, né? Principalmente quando ela vai crescendo.
Tá? E aí, naquele momento, naquele dia, eu não me lembro a data, eu sei que era, né, maio de 24, eu decidi mudar. Ok? Eu já conhecia o Zanon Macedo pela internet e comecei a fazer o treino básico, treino basicão mesmo, beleza? Treino básico mesmo, que é, como eu comentei com vocês, polichinelo, né, agachamento, flexão de braço, joelho alternado e prancha abdominal, ou corrida, né, parada, joelho alternado, corrida parada. Porque eu faço, até hoje eu faço tudo sem impacto, beleza? Ainda estou com sobrepeso, então eu faço tudo sem impacto, beleza? E comecei a fazer esse exercício, foi quando eu comecei a ter meus resultados. Melhorar um pouco a alimentação, tá? Uma alimentação mais sustentável, como o Zanon Macedo ensina, né? Ele fala sobre isso, alimentação sustentável, não é dieta restritiva, é alimentação sustentável, tá? E aí eu fui melhorando as coisas. Fui aprofundando meus estudos em filosofia, né? Eu me tornei professor de filosofia com a maior parte do meu tempo, né, em 2022, de 2015 a 2021, até final 21, né? Eu advogava a maior parte do tempo. Em 22 eu torno a minha profissão principal, né, a docência. Faço essa transição e passo a advocacia a ser a profissão secundária, tá? Então eu vou aprofundando os meus estudos na filosofia e na teologia. Me torno diretor do seminário de teologia da Assembleia de Deus em 2000 no meu terceiro ano, em 2024, em 2024 me torno diretor do seminário de teologia, né, da Assembleia de Deus, então eu passo a me dedicar mais à docência, a estudar cada vez mais, desenvolvo o método Ethos, tá, que é essa compreensão da filosofia, de quem nós somos, dos nossos objetivos, né, Ethos, a palavra Ethos significa modo de ser. Então dentro disso, obviamente, cabe e é necessário entender o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde. Não é cuidado estético, é cuidado com quem nós somos, com o que Deus nos deu. E aqui começa essa compreensão filosófica que eu quero apresentar para vocês. A filosofia cristã, ela vai nos mostrar que Deus nos criou, ou seja, nós procedemos de Deus. E Ele criou isso tudo ordenadamente e colocou o homem dentro dessa ordem. Veja, o Gênesis ele vai criando o universo, cria o planeta Terra, cria separa a água da terra, cria as plantas, cria os animais, cria o ser humano. O ser humano é o último a ser criado. Então existe uma ordem na criação. Tudo bem? E Deus está nisso. E o homem está inserido nessa ordem. Tudo bem? E a vida humana também deve ser ordenada dentro disso. É onde eu apresento para vocês as prioridades. Qual que são as prioridades para a vida? Deus, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus. O cuidado com você mesmo. Terceiro, a sua família. Quarto, o seu trabalho. E por fim, a sua igreja, a sua congregação e a sociedade. Ok? As pessoas à sua volta. Por quê? Primeira coisa, você precisa se relacionar com Deus porque Deus é a sua existência. Paulo diz isso, né? Lá Lucas registra a fala de Paulo, Atos 17, 28. Nele existimos, nele nos movemos. Ok? Então, ele criou todas as coisas. Ele criou onde você vive. Ele criou a própria realidade. Tudo é feito por Deus. Eu costumo dizer que se 2 mais 2 é igual a 4, porque Deus estabeleceu assim. Beleza? E lutar contra isso é lutar contra essa ordem que Deus te colocou. Ou seja, é um vício. É um pecado. Tá? É um vício. Né? O que é o pecado? São vícios que rompem a ordem que Deus estabeleceu. Beleza? Ah, Marcelo, mas isso pressupõe a fé em Deus. Sim, pressupõe a fé em Deus, claro. Eu estou te apresentando a minha visão de mundo. Beleza? E fazer exercício ou não é a sua visão de mundo. Tem pessoas que fazem exercício simplesmente pela vaidade de ter um corpo bonito. É a visão de mundo dele. Eu estou te apresentando a minha. E de fato, você vai mudar seus hábitos, você vai viver de acordo com a visão de mundo que você tem. Não tenha dúvida disso. Tá? Todos nós temos uma filosofia. Todos nós temos uma forma de ver o mundo. E a partir dessa forma de ver o mundo, nós agimos. É isso que eu quero que você entenda. Tudo bem? E isso é importante porque quando Deus cria Adão e coloca ele lá no Éden, o que acontece? Gênesis 2,15. Tá? Ele coloca lá e fala assim, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O primeiro jardim que Deus te dá, quando você aprende esse relacionamento, é você mesmo, é o seu próprio corpo. Beleza?
E Deus te deu esses jardins. O segundo jardim é a sua família. Se você não é casado, são seus pais, seus irmãos. Você tem uma função ali naquela ordem familiar. Tá? Se você é pai, se você é mãe, principalmente, aí sim. Né? Eu sou pai, você que é homem, que é pai. Né? O seu dever é cuidar da casa, é cuidar, é liderar ali a sua família. Tá? Inclusive, lá no Método Ethos, eu tenho um curso sobre isso. Né? Você pode ir lá no meu Instagram pessoal, né? Marcelo Lucas R.O., você vai achar tudo lá, beleza? Depois o trabalho, porque o trabalho é o seu sustento, beleza? É onde você tira seu sustento. E por fim a igreja. Perceba que as pessoas confundem igreja com relacionamento com Deus. Está em dois polos diferentes. Igreja é o último. Olha pra você ver que doideira. Igreja é o último ponto nas prioridades. Primeiro Deus, você, sua família, seu trabalho e a igreja. A igreja é o último. Por quê? Porque a igreja é doação. Se você não se constituiu no seu relacionamento com Deus, não cuida de você mesmo, não cuida da sua família e não tem o seu trabalho, a sua dedicação ao labor, você não tem nada a entregar para a igreja. Esse é o ponto. Se você é preguiçoso, se você é vicioso nos seus hábitos, nessas prioridades, se você negligencia essas 4 primeiras prioridades, você não tem o que entregar para a igreja. Esse é o ponto, cara. Beleza? Então sim, cuidar de você, que é a segunda prioridade, é importantíssimo. Cuidando de você, você vai estar bem para cuidar da sua família, para trabalhar e para servir a igreja. E vai estar glorificando a Deus, porque Ele te criou, Ele te deu a saúde, Ele te deu o seu corpo, Ele te deu a sua alma. Então quando você cuida do seu intelecto e do seu corpo, você está glorificando a Deus. Você está cuidando daquilo que Ele te deu. E possibilitando a você ser melhor para a sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja. Tudo bem? É claro que o trabalho também tem uma ideia de servir, né, a quem vai utilizar seus serviços, vai comprar seus produtos e por aí vai, né, vai ouvir minha aula, óbvio que tem uma ideia de serviço, mas o trabalho ele serve tanto a quem se beneficia do meu trabalho, quanto traz a provisão para minha casa. Por isso que ele vem primeiro que a igreja. Tudo bem? Beleza? Por isso que ele vem primeiro que a igreja, porque ele tem uma relação com a sociedade que recebe o meu trabalho e com a minha família, que vai receber os benefícios da minha prosperidade, do meu frutificar o trabalho. Beleza? E entenda uma coisa, aqui você já começa a entender uma realidade. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é compreender essa ordem e racionalmente cumpri-la. Dominando seus vícios, dominando suas paixões, dominando seus desejos, seus maus hábitos e transformando gradativamente. Gente, entenda uma coisa, você é sedentário, você come mal e tudo mais, não estou te acusando não, tá? Estou falando porque eu fui assim e até hoje eu luto, né? É difícil para mim manter uma disciplina alimentar, né? Eu tenho que lutar com isso. Chego no final de semana, tem doce, minha vontade é comer o trem todo, né? E às vezes a gente dá uma derrapada nisso aí. Por quê? O vício, o mau hábito, ele se transforma em virtude gradativamente. É dia após dia. Beleza? É vencer hoje, é vencer amanhã, é dizer não hoje, dizer não amanhã. Todos os vícios são assim. Ok? Todos os vícios são assim. Beleza? Então, liberdade é aprender a dominar isso. É aprender a vencer isso. Isso é interno, cara. Isso é interno. É vencer o sedentarismo. O sedentarismo no sentido de é muito melhor você ficar na frente da televisão maratonando uma série na Netflix ou qualquer outro streaming, assistindo vídeos após vídeos, rolando o feed do Instagram, do que levantar e fazer 1 hora de treino. Fazer 20 minutos. Esses exercícios, inclusive, nem dá 1 hora. 20, 30 minutos. Você resolve. Né? Os alunos, inclusive, falam que é de 12 a 20. E realmente, os treinos costumam ter de 12 a 20 e poucos minutos, quando muito 30 minutos. Tá? Os treinos que os alunos ensinam. Hoje eu já faço programas maiores, né? Eu vou treinar um pouco de barra, vou treinar um pouco do TRX, né? Que é essas fitas, né, de suspensão. Então, hoje eu faço isso. Mas o treino do Zanon, para iniciante, é 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Tá? É assim que funciona. E dominar isso gradativamente é a liberdade. E quanto mais você entende isso, quanto mais você faz, você vai aumentando o seu grau de liberdade. Você vai colocando a sua razão para funcionar, a sua racionalidade para funcionar, vai vencendo essas objeções, vai vendo os resultados, e você vai caminhando cada vez mais rápido, cada vez melhor, vai se tornando mais fácil, entre aspas, né,
Por quê? Porque o bom hábito, agora a virtude, vai se estabelecendo. Tudo bem? Mas para estabelecer virtude, você tem que vencer o vício. Essa é uma realidade. Tá? É sobre isso. E eu só vou vencer esse vício, né? Eu só vou estabelecer essa virtude se eu tiver essa disposição para vencer. Entendeu? Para estabelecer essa virtude. Tudo bem? Gradativamente. Ok? Esse é o ponto. Pois bem, ainda nesse aspecto, eu entendi uma coisa. Deus fez o homem para ser forte e a mulher para ser bela. Eu ensino isso lá no Método Etos, tá? Com mais detalhes. Se você quiser, pode se inscrever lá também. Mas por quê? O que é ser forte e o que é ser bela? São posturas. É a força de caráter. É a beleza da personalidade. O problema hoje é que homens estão treinando para serem belos e mulheres para serem fortes. E aí você atrapalha toda a ordem que Deus colocou no universo. Que Deus deu para a própria criação. Quando a mulher tem que ser forte, liderar a casa, isso não é papel dela. Ela tem que treinar para estar saudável. Para cuidar dos filhos. Para dar conta de orientar o marido. Para ter uma clareza mental. Para ser a adjuntora do marido. Foi isso que Deus fez. Ela vai treinar para se disciplinar e ter a virtude de ajudar o marido no que ele precisa. De abraçá-lo quando ele precisa. Agora o homem, ele vai treinar para estabelecer a sua força. O seu caráter. A sua disciplina. Tá? E uma coisa que eu aprendi também nas minhas meditações, nos meus estudos, é que quando a Bíblia fala que nós temos que nos santificar, a santificação é uma única coisa. Disciplina. Se nós somos discípulos, a palavra discípulo já vem de disciplina. É aquele que recebe uma disciplina. É aquele que segue uma disciplina. Isso é o discípulo. É o aluno, né? Aluno tem outra conotação, mas o discípulo, às vezes é traduzido como aluno, é no sentido de estar recebendo a disciplina de um mestre. Ou seja, santificação é se disciplinar. Ou seja, a disciplina física ela é tão espiritual quanto a oração, quanto o jejum. Deu para entender? Até porque esse dualismo não existe entre físico e espiritual. Nós somos uma coisa só. Nós somos a junção de corpo e alma. Nós somos a junção de matéria e espírito. A alma ela é uma substância espiritual. O corpo é uma substância material. E nós somos a junção dessas duas coisas. Beleza? O corpo por si só não diz, ou melhor, não é o ser humano. A alma por si só não é o ser humano. O ser humano é corpo e alma. Eu ensino isso também no Método Etos. Mas vale aqui relembrar, pincelar. Não é o espaço para a gente detalhar isso. Mas é preciso relembrar. Deus nos fez assim. Deus fez a mulher para ser bela. Eu não vou detalhar isso, mas está lá em 1 Pedro, né? Que a beleza não seja no vestir, nos adornos, mas seja no espírito, na personalidade. Tá? Se não me engano é 1 Pedro mesmo. Né? Lá no Método Etos eu mostro todas as referências. E o homem para ser forte. Deus mandou ele o quê? Cuidar do jardim e lavrar o jardim, cultivar o jardim. A gente tem que ter força para isso, para cultivar, para trabalhar, para dar fruto. Né? Beleza? E a mulher vai dar fruto o quê? Lá na mulher virtuosa, Provérbios 31, perdão. Né? Também não vou detalhar isso aqui agora. Né? A mulher que tem uma gerência, que tem uma percepção do todo, né? Dos afazeres. Não é da casa não, gente, não é da casa, porque se você olhar lá, ela vai dando ordem a tudo, a todos os empregados. Né? A Salomão está usando a expressão de uma mulher camponesa, né? E ela vai dando ordem a todos, ou seja, ela gerencia todo o trabalho, tanto no campo quanto dentro de casa. Tá? Então a mulher sim, ela tem que ter uma visão de gestão de tudo da casa, beleza? Inclusive do trabalho do marido, em alguns casos, principalmente se o marido for empreendedor, for trabalhar por conta própria, ela ajuda ele nessa gestão. Beleza? O marido ele lidera, a mulher executa. Beleza? É exatamente isso que está lá. Né? Lá no Método Etos eu falo mais sobre isso. Aqui a ideia é só mostrar para você o objetivo do treino. Tá? Então nós treinamos para isso, para cumprir um propósito maior. Nós não treinamos só para ficar aqui de beleza, bonito. Não. Né? Até porque, uma vez eu ouvi um cara falando assim, mas você vai treinar o quê? Para levar um cadáver saudável para o túmulo? Não, não é isso. Nós vamos morrer, a nossa vida é finita, claro que é, obviamente. Mas enquanto aqui estamos, nós vamos viver da melhor forma possível. Nós vamos viver a liberdade. Nós não vamos viver
a prisão de uma questão temporal, de um pecado que vai nos matando aos poucos. Sim, nós vamos morrer, mas para aquele, inclusive o que crê em Cristo, a filosofia cristã, a teologia cristã, nós sabemos o quê? Todo que crê em mim, ainda que morto viverá. Então a morte é só um momento, é só uma passagem, né? E nós vamos viver da melhor forma possível, cumprindo o projeto de Deus, para a glória de Deus. Beleza? Para isso treinamos. Tudo bem? Essa é a filosofia cristã, galera. Então vamos lá. Método 40+, que é o método do Zanon Macedo. Primeira coisa, ele começa sem impacto. Por quê? Os primeiros exercícios, né? Ele vai sempre te mostrar com impacto e sem impacto, beleza? Mas quem está com sobrepeso ou acima dos 40 anos, é necessário começar sem impacto para fortalecer os músculos. E aqui eu quero dizer o seguinte, o método 40+ é para quem tem mais de 40 anos. Ele é desenhado para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em 2023, hoje eu tenho 37 anos, tá? Eu não tenho 40 anos ainda. E eu pratico os exercícios pelo método 40+. Quando foi em 2023, se não me engano, 23 ou 24, agora não me lembro, 23, acho que foi 23, né? Pouco antes de eu começar, 23 ou 24, não. 23, isso mesmo, comecei a treinar em 24. Eu não anotei isso aqui, aí tem que buscar na memória. Mas em 23. A minha tia é nutricionista, e ela faz aqueles testes de biopedância. E ela fez o teste de biopedância para mim. Deu que eu tinha uma idade corporal de 62 anos. E em 2024 eu tinha o quê? 35 anos. Vamos pra você ver. Né? Loucura, né? Em 23, né? Em 23 eu tinha 34 anos. Vamos pra você ver. Então, a minha idade corporal é de uma pessoa de 60. Como que uma pessoa com uma idade corporal de 60 vai fazer exercício com impacto? Você vai estourar o joelho, você vai estourar suas articulações. Não dá, né? Você quer começar a fazer uma flexão de braço explosiva, né? Aquela que você dá aquele impulso, não vai conseguir. Você vai estourar seu cotovelo, vai estourar seu ombro, vai se lesionar, né? Então, não é necessariamente a idade que vai determinar se esse método é para você ou não, tá? Primeiro, você quer treinar em casa? Você quer ter essa liberdade de treinar a hora que você pode, né? Esse método é para você. Ele vai te dar essa liberdade. Você precisa fazer esse treinamento sem impacto? É para você. Seja pela idade, seja pelas condições de sobrepeso e tudo mais, esse método é para você. Beleza? Marcelo, e quem tem comorbidades? Bom, aí você vai ter que fazer o acompanhamento. Se é comorbidades cardíacas, você tem que ter um acompanhamento médico. Tá? Se são problemas de ordem de outro tipo, né, ortopédica, é só fazer sem impacto. Beleza? É só fazer sem impacto. Tudo bem? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Mais à frente aqui eu falo um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Sobre questão de dores. Eu vou falar sobre isso, tá? Nós vamos trabalhar um pouco disso aqui. Rapidamente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas no curso o Zanon fala também, tá? O Zanon explica sobre as dores, sobre respeitar, ele usa essa filosofia, né? Respeitar o próprio corpo, tá bom? Bom, então vamos lá. O método 40+, ele é baseado no treino livre, de base militar e calistenia. A calistenia é o treino com o peso do próprio corpo, né? Calistenia vem do grego, significa beleza da força. Tá? Era praticado, inclusive, por Sócrates, por Platão. Né? Platão a gente tem muito certeza, mas Sócrates sim, porque Sócrates era um ex-militar. Né? Então outra influência aí, vem lá do Guilherme Freire, mostrando que os filósofos, eles tinham a preocupação com o corpo, beleza? Com a saúde, né? Com o bem-estar. E basicamente nós temos aqui 4 movimentos importantes na calistenia: puxar, empurrar, agachar e os abdominais. Os exercícios de fortalecimento a gente chama de core, né? Core é núcleo, né? Ou seja, o núcleo do seu corpo, o centro do seu corpo. Beleza? Fortalecimento do corpo. Então basicamente são esses 4 elementos, né? Empurrar vai ser a flexão de braço, puxar, né, vai ser a barra fixa ou o TRX, né, a fita de suspensão, agachar com as suas variações e as abdominais com as suas variações. Beleza? Basicamente isso. Então você vai fortalecer superiores, quando você empurra, você está fortalecendo basicamente peitoral e essa parte aqui da frente e o braço, né, coisa aqui. Quando você puxa, você está fortalecendo costas. Basicamente é isso. Tá bom? Costas e a parte de trás aqui do ombro. Quando você empurra, você está fortalecendo a parte da frente, mais o tríceps, né? É basicamente isso.
Não se preocupe em fortalecer músculos específicos, porque a calistenia não faz isso, né? Aqui o foco é emagrecer e ficar saudável, beleza? Você fortalece grupos. Quando você agacha, você trabalha perna. Quando você faz flexões, você trabalha braço. Quando você faz esse tipo abdominal, quando você puxa ou empurra, né, você está trabalhando braço, costas, peitoral, beleza? E abdominal. Não se preocupe em ficar separando. Não é esse o objetivo. Isso é na musculação. Na musculação você faz nos aparelhos, aí você isola cada músculo e tal. Lá, né, atletas de alto nível vão precisar, né, fortalecer músculos específicos e assim vai. Aqui não é nosso objetivo, beleza? Pois bem, eu faço uma divisão um pouco diferente. Como é que eu enxergo esses exercícios? Eu coloco 4 divisões. Cardio, que são os exercícios para fortalecimento do sistema cardiorrespiratório e queima de energia, né, queima de caloria, beleza? Para emagrecer de fato, né, aquilo que aumenta o nosso metabolismo, são os exercícios metabólicos ou cardio, né? Cardio é a abreviatura de cardiovascular, tá? Exercícios para membros superiores, exercícios para membros inferiores e os abdominais. Eu faço essas 4 divisões. Ainda que a base seja puxar, empurrar, agachar, isso é a base da calistenia, beleza? São os movimentos que você precisa dominar. Eu faço a divisão, por quê? Você vai ver no treino do Zanon, deixa eu colocar aqui de novo para vocês verem aqui, ó. Também que ali não vou conseguir mostrar muito, né? Mas, olha só para vocês verem rapidamente aqui. O 40+, né? Que é aqui o principal protocolo dele, né? E aqui tem tudo aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Olha só. Deixa eu dar pausa. Aqui é o comece aqui, né? Começa por aqui. Aqui ele vai fazer toda a introdução. Aqui são os desafios, ó. E ele vai mostrar em cada vídeo aqui alguns exercícios. Vão estar juntos ali, exercício de cardio, tá? O que é um exercício de cardio? Vamos voltar aqui a tela para mim. O que é um exercício de cardio? O exercício de cardio é polichinelo, joelho alternado ou corrida parada. Eu falo joelho alternado porque eu faço sem impacto, tá, gente? Que vai o quê? Vai tirar aquele cansaço, tá? Vai acelerar o batimento cardíaco, vai acelerar a respiração e isso vai elevar o seu metabolismo, beleza? Então, mesmo fazendo, Marcelo, mas é pouco intenso. Não. Quanto mais rápido você faz, com mais ritmado, né? Vai, 1, 2, 3, né? Mesmo sem impacto, você só estica a perna, né? Eu não vou fazer aqui para mostrar agora, não. Mas lá no Instagram eu faço, beleza? Só ir lá no Instagram que eu tenho lá várias demonstrações. Nos shorts aqui do canal do Treinar 40+, Treinar em Casa 40+, também tem, nos shorts aqui tem alguns exemplos de exercício, tá bom? E aí, você vai fazer para os superiores, que é basicamente flexão de braço. Você começa a flexão de braço na parede. Nunca fiz, faz na parede. Você vai ver que você vai fazer 3 séries de 10, você vai ficar com o braço doendo no dia seguinte. No começo é assim mesmo, gente, tá? No começo você vai e demora um pouco para ver os resultados. Depois você vai vendo o braço ficando mais rígido, né? Hoje já tenho o braço mais rígido, ganhei músculo no peitoral, né? Enfim, tudo isso, tá bom? Inferiores são os agachamentos. Você começa com o agachamento livre, depois faz um agachamento sumô, depois você vai para um avanço com afundo, avanço ou recuo. Hoje eu prefiro praticar o recuo, né? Que é a carga, você consegue movimentar o joelho, proteger um pouco mais a articulação do joelho, tá? E as abdominais, principalmente a prancha abdominal, são os exercícios estáticos de descompressão abdominal, aquele que você trava o abdômen e fica parado, né? Prancha abdominal canoinha, né? Abdominal isométrica, tá? São esses exercícios que são os iniciais, beleza? Quanto às dores, a dor, gente, eu costumo dizer o seguinte: você tem 2 tipos de dor. A dor que é normal do exercício físico é aquela dor no músculo, né? Hoje mesmo eu estou com meu quadríceps, perna doendo, tá? E olha que eu fiz os exercícios de agachamento na quinta-feira. Ontem eu fiz o de abdominal, tá? E aí, ainda tá doendo. Isso é normal. Tá no meio do músculo, tá no meio da minha perna. O que não pode doer é a articulação. E o final do músculo aqui, que são os ligamentos do músculo. Então doeu a pontinha do músculo aqui, sinal de alerta. Diminui a intensidade, para o exercício. A filosofia do Zanon, ele ensina isso várias vezes nas aulas introdutórias. Respeite seu corpo. E ele fala isso até durante os treinos. Respeite seu corpo. Doeu, diminui a intensidade, para o exercício, se for necessário, para o exercício,
tá? Respeita o corpo, para não ter lesão. Por quê? Ele fala isso lá também. Se você ficar insistindo em exercícios em cima da dor, aquilo vai virar uma lesão. Porque a dor muscular, ela é completamente natural. Quando você treina, você causa pequenas fissuras. E a dor é o quê? O músculo inflamou, ele está se recuperando, está aumentando, ganhando massa. Tá? Ele está se recuperando. É normal. No meio do músculo é normal. Doer aqui, ó, doer aqui, doer aqui. Isso é normal. Beleza? Não pode doer a articulação. Doer as costas, né? Se você estiver fazendo puxada, seja a barra, seja as fitas de suspensão, doer aqui atrás, é normal. Não pode doer ligamentos. Beleza? Articulações. Aí é perigoso. Eu passei uns tempos sem treinar, por exemplo, agachamento, porque eu estava com um pouco de dor no joelho. A dor parou, voltei a treinar, tá tudo bem. Tá? E exatamente ela doeu porque impacto demais, né? Fiz muito pulo de corda. Então isso você tem que evitar. Se você está com sobrepeso, você tem que evitar impacto. Beleza? Então é esse tipo de dor que você tem que ficar atento. A dor muscular é normal. Tá doendo o músculo? No dia seguinte você treina outra coisa. Né? Por exemplo, hoje eu faço a seguinte divisão. Eu faço um treino misto na segunda, eu não treino na terça, na quarta eu faço um treino de superiores, na quinta eu faço um treino de inferiores, na sexta eu faço abdominal e no sábado, que é hoje, eu ainda não treinei, estou gravando essa aula aqui no sábado de manhã, eu faço o exercício de fortalecimento, que é uma flexão com agachamento. Eu faço a flexão na mesa e agacho, flexão e agacho. Eu faço esse exercício, faço 100 deles com exercícios de cardio intercalado. Todos os meus são circuitos e eu coloco o cardio. Por quê? Porque eu ainda preciso perder peso. Então eu não separo o exercício HIIT e o exercício de fortalecimento. Eu faço juntos, tá? Só que o fortalecimento, cada dia eu faço um grupo muscular, para não doer demais. Se eu fizer todos os músculos todo dia, já era. Se eu agachar todo dia, se eu fizer barra todo dia, se eu fizer flexão todo dia, eu destruo o meu braço, né? Então eu vou separando, né, entre superior, inferior e abdominal com o cardio junto. Beleza? Só na segunda que eu faço um treino misto, faço até um treino maior um pouco, tá? Que eu faço 2 para superiores, 2 para inferiores e 2 de abdominal, mais alguns cardios, né? Mais 4 exercícios de cardiovascular, né? Para aumentar o metabolismo, porque eu ainda quero emagrecer. Beleza? Se você chegar num peso legal, você pode fazer só o fortalecimento, que é o treino de calistenia propriamente dito. Beleza? Mas eu ainda quero perder muito peso. Tudo bem? Antes de eu mostrar para vocês, de fato, quais os exercícios você vai fazer, alimentação. Importante a alimentação. O que é dieta restritiva? Gente, a dieta restritiva é aquela dieta chata, né? Que você tem que ficar sem comer isso, sem comer aquilo. Não dá. A dieta, a alimentação sustentável, gente, é a alimentação que você vai diminuir açúcar. Beleza? Não precisa zerar o açúcar. Você pode comer o bolo lá no final de semana, um pedaço de pudim no final de semana. Pode. Mas durante a semana quase zero. É café sem açúcar. Não vai ficar comendo bolo, não vai ficar comendo doce e principalmente industrializado com açúcar. Tira o industrializado com açúcar, beleza? Industrializado só sem açúcar. Beleza, pode usar o leite em pó. Eu uso leite em pó para satisfazer um pouco da minha vontade de doce, beleza? Isso é importantíssimo. Uma coisa que você precisa, você nem precisa comprar o curso, nem precisa assinar nada. Você identifica o seu superávit calórico. O que é isso? No meu caso era o doce. Tirei o açúcar, só isso já fez o meu déficit calórico. Porque para emagrecer, naturalmente, você tem que ter um déficit calórico. Por que as pessoas ficam aí, dieta restritiva? Porque ela não quer treinar. Se você treina e tem uma alimentação sustentável, essa combinação faz seu déficit calórico, você vai emagrecer. As canetinhas mágicas aí hoje, por que elas ganharam? Porque ela faz você não comer, mas você não precisa nem treinar. Você não vai conseguir comer. Beleza? Você é contra isso? Não. Ela pode servir de gatilho. Mas ela não vai fazer, porque uma vez que você parar, você vai engordar de novo. Deu pra entender? Ficou claro? Inclusive, sim, eu usei por um tempo. Eu usei uma caneta, né, por um tempo. E parei. Ela foi o quê? Um gatilho para mim. Ela ajudou a acelerar meus resultados. Só isso. Só isso. Tá? Inclusive, metade disso eu perdi sem caneta, os meus 18 quilos. Metade disso eu perdi sem caneta. Só treinando e controlando a alimentação. A caneta acabou, eu continuei fazendo. Beleza? Serviu de gatilho. Até porque eu ganhei a caneta, né? A endocrinologista indicou e minha mãe me deu a caneta. Eu falei assim, bom, eu não vou perder esse dinheiro, né? Não dá pra perder esse dinheiro. Né? Então serve de gatilho. Se for de gatilho, ok. Mas se for pra gerar dependência, não vai funcionar. E eu usei isso há mais de 2 anos atrás. Mais de 2 anos atrás. Beleza? Não, mais de 2 anos não, né? Vai fazer 2 anos agora.
Eu usei 24, faz 2 anos agora, em julho agora de 2026, faz 2 anos. Né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, provavelmente quando eu estou gravando isso aqui final de maio, né? De 26. Então assim, é isso. Tá? Se for gatilho, ok, vale a pena. Com a indicação médica. Sempre com endocrinologista ou nutricionista te acompanhando. Não vai usar isso, sem a indicação médica. Tá? Eu vi pessoas que usaram sem indicação médica por muito tempo e tiveram problemas. Tá? Tiveram muitos problemas. Tanto de ordem psicológica quanto de ordem fisiológica. Beleza? Então cuidado com isso. Então alimentação sustentável e os exercícios vão te levar a isso. Tranquilo? E você identificar qual que é o seu superávit calórico. É fritura? É muito carboidrato? O que eu estou comendo que está me dando muita caloria aí? Tudo bem? E como eu falei, atualmente, depois de de assinar o método EPOS, eu posso hoje fazer meu próprio treino. É claro que eu não posso terminar o seu treino. Tá? O treino que eu vou te apresentar aqui é o treino básico da Master ensina. Tá? Tá inclusive no Instagram dele. Mas o que eu posso te ensinar é a minha visão de mundo, a minha visão de exercício. Tá? Eu não posso porque eu não tenho formação para isso. Mas o meu treino eu posso. Eu adquiri consciência corporal, eu conheço os meus limites e eu determino o meu próprio treino. Isso que o método 40+ me deu de mais precioso. Foi entender a lógica e conseguir ser o meu próprio educador físico. Beleza? Por isso que eu indico muito a assinatura do método EPOS. Tudo bem? Então assinar o método EPOS acelerou meus resultados e me deu essa liberdade de ser o meu próprio educador físico. Beleza? E é por isso que eu te indico ele. É necessário comprar? Não, você consegue sem ele. Tranquilo? Pois bem. E aí, gente? Qual que é basicamente o treino? Simples. Polichinelo pode ser feito sem impacto. Agachamento. Beleza? Flexão de braço. Você vai começar na parede, depois na mesa, depois no chão com o joelho, até você conseguir tirar o joelho. Joelhos alternados, tá? Aquela corridinha parada, beleza? E a prancha abdominal. Olha só, polichinelo, cardio. Agachamento, inferiores, pernas. Flexão de braço, superiores. Mais um cardio, que é o joelho alternado. E o joelho alternado também serve um pouquinho para abdômen, tá? E a prancha abdominal, que é para o abdômen. Travou ali na posição. Você pode ir lá no Instagram que você vai ver esses exercícios lá. Ou colocar isso aí também que você vê na internet, tá bom? Tem um outro vídeo aqui no canal também que eu mostro esses exercícios, eu coloco o desenho dos exercícios durante a aula. Tranquilo? Esse é o treino, galera. Tá? Esse é o treino. E como que eu consegui entender? Perceba que eu separei, né? Cardio, inferiores, superiores, né? Eu fui separando. E como que eu cheguei nisso? Primeiro eu assisti o método 40+. Eu assisti todas as aulas. Né? Lembrando que lá atrás eu comecei a fazer esse treino básico, que o Zanon ensina. Comecei a fazer isso aqui. Qual a série? Bom, você pode fazer 30 segundos por 30 segundos de descanso. Pode. Eu não faço, eu faço por repetições. Então eu comecei com 10, depois passei para 12, 15, 20, até chegar nas 30 repetições. A flexão de braço ainda é 10, tá? Até hoje. É difícil, flexão de braço, vocês vão ver que é bem difícil. Então eu assisti todo o método 40+, adquiri consciência corporal, né, treinando, fazendo fazendo o treino, né, do Zanon. E aí eu aprendi a respeitar meu corpo, que é a filosofia do Zanon. Perceber as dores, né, que eu já citei para vocês. A compreender a dor no ligamento é um alerta, a dor no músculo é normal. Tá? E aí eu consegui fazer essa construção e chegar nos resultados que eu tenho hoje. Beleza? E é isso. Na descrição tem o link para você assinar o método 40+, tá? Tem link para você participar também do meu curso de filosofia, você ir lá conhecer meu curso de filosofia, tem tudo aí na descrição. Mas quem está cadastrado gratuitamente, né, eu chamei o pessoal para se cadastrar para essa aula, vai ter o link dessa aula e lá também vai ter o link para você adquirir com condições especiais. Tá um desconto muito bom, né? Se não me engano está entre 10 ou 20% de desconto, beleza? Condições muito especiais. Quem está lá no grupo vai receber esse link, beleza? Hoje à tarde, né? Bom, depende de quando você está vendo isso aqui, mas vai receber, vai estar lá, inclusive fixado esse link lá para você poder adquirir em condições especiais. Tranquilo? Então se inscreve, ou se você não, eu não quero o desconto, beleza? Clica aí e adquire e faça a assinatura aí, beleza? Mas se você quiser o desconto, se cadastre aí, que eu vou estar sempre mandando lá, quando tiver
material novo aqui eu mando lá, dicas novas eu mando lá. Tranquilo? Então é isso. Seja livre, viva a vida que vale a pena. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.